Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou abordar um tema aqui sobre esporte. Eu não tenho falado muito sobre, e eu quero falar o impacto que ele tem na minha produtividade. Tá? E vai ser um pouco da minha experiência, enfim, do que é hoje para mim o esporte como eu vejo. Eu acho que vai ser legal aqui estar comentando com vocês. Fechado? Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta e já vai compartilhando aí com aquele companheiro que talvez precise escutar essa mensagem. Fechou? Tamo junto? Vamos lá pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu sempre fui muito conectado com o esporte, tá? Desde pequeno. Desde muito novo, eu comecei a jogar futebol desde os 3, 4, 5 anos. Eu já estava na escolinha de futebol. Claro que eu não sabia o que era futebol, não corria atrás da bola, mas sim que eu estava enturmado, já estava no meio do pessoal ali com 3, 4, 5 anos. Eu lembro até hoje que eu já estava. Sempre meus primeiros presentes foi com bola de futebol, enfim. Então, eu tive muito conectado sempre, de uma certa forma, com o esporte. Então, com 12, 13 anos, eu já fazia natação, tinha medalha de natação já. Então, assim, toda a minha vida eu fui muito conectado ao esporte, ao que ele proporciona ali de estar se movimentando. Dando um salto bem grande do que foi o meu acidente, né? Que eu tive que eu quebrei a perna. E nesse acidente eu assim, fiquei um tempo parado, tive que ficar um tempo fazendo fisioterapia. Nesse acidente, reduziu muito a minha questão com o exercício, porque eu não conseguia correr do mesmo jeito, eu não conseguia voltar a jogar futebol, nunca mais joguei bola depois desse acidente, já vamos para 8 anos, se eu não me engano. E 2020, 2017, 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, não lembro. Então, desde esse tempo eu nunca mais voltei a jogar, nunca mais voltei a praticar esporte de contato ali, pelo menos com a perna. Eu tentei voltar a fazer Muay Thai, mas o Muay Thai, né, o Muay Thai que chuta, não consegui muito bem. Começou a me doer muito a perna ali. E todo o movimento que eu preciso da perna 100% eu sinto um pouco de dor. E qual que é a relação disso com a minha produtividade, né? Depois que eu comecei a trabalhar em casa, em 2020, que eu comecei a passar horas e horas sentados, 2022 e 2022, 23 para cá, eu comecei a passar muitas horas sentado, muitas horas num computador e depois de muito tempo que eu fui ter uma cadeira mais ou menos assim. Mas por muito tempo eu trabalhei em todos os lugares possíveis, tá? E isso foi, sim, cara, prejudicando muito o meu corpo. Minhas costas, enfim, minhas dores que antes eu não tinha, porque eu sempre vivi em movimento, pelo menos até os 20, 23 anos ali, eu comecei a sentir umas dores que antes eu não sentia. E aí eu comecei a buscar mais sobre essa questão da produtividade, como trabalhar em casa de uma forma melhor, enfim. Comecei a buscar essas coisas na internet. O que é interessante, tá? Que eu vi que o esporte, para mim, cara, ele me ajudava a manter o meu corpo regular. Por quê? Eu já fiz vários testes comigo nesse meio tempo. E eu sempre fui pegando fases de que eu era mais fácil de enganchar, fazer exercício e não parar. Em determinadas partes do ano. Em outras, eu conseguia ser mais forte, conseguia me dedicar mais, conseguia estar mais com vontade de fazer esporte, esforçar um pouco mais do além, entendeu? Do que o normal. Então eu fui começando a entender esses ciclos que eu tinha e onde que eles impactavam na minha produtividade, no meu dia a dia. Eu, diversas vezes, cara, ou diversas temporadas do ano, eu não me tira para fazer exercício para nada. Tem vezes que me dá uma certa sensação de que fala, cara, eu não preciso fazer exercício, meu corpo não tá pedindo. Parece que meu corpo não pede. Ele fala assim, ó, não precisa fazer, não quero fazer. E aí o que acontece? Eu fui percebendo isso, claro, e fui tentando cada vez mais ser consciente dessa sensação e o que ela trazia para mim. Então, assim, ó, eu comecei a associar aqui. Quando eu não quiser fazer exercício, eu vou arrumar um jeito de focar em trabalhar um pouco mais. Entende? Vou me esforçar um pouco mais ali, essas horas que eu não vou para academia ou me exercitar, eu pego e tento fazer, trabalhar um pouco mais, trabalhar em algo que eu preciso evoluir um pouco, estudar, enfim. Eu posso estar fazendo algo que
vou seguir sendo produtivo, mas não na academia, tá? E aí, assim, eu fui começando a entender o meu corpo. Então, se eu passava às vezes uma semana sem fazer exercício, eu lembro que eu já ficava doente às vezes. Sempre, toda vez que eu fico doente, é porque eu não tô fazendo exercício. Eu não tenho uma vez que eu tô fazendo exercício bem regulado que eu fico doente. É muito difícil. Aí eu começava a ficar doente. Outra, minhas costas começavam a doer muito. Muito mesmo. Por quê? Porque eu não tava me movimentando. Parece que tava cada vez mais sobrecarga na coluna. E a partir de uma semana, 8 dias, 9 dias, eu já tava com muita dor nas costas. Eu não conseguia já sentar direito na cadeira. E aí eu fui percebendo isso, cara. Eu fui começando a entender aonde que ele impactava. Então, quando a última vez que eu fiz a meia maratona, que eu treinei por 3 meses, com muito mais intensidade do que o normal, eu dormia melhor, eu acordava mais disposto, eu treinava 2 vezes por dia, às vezes, e tinha energia ainda. Claro que tinha dias que falhava, mas eu tinha essa sensação de que eu estava sendo um pouco mais produtivo nesse momento de exercer um pouco o exercício físico um pouco mais forte. Então, assim, hoje eu não consigo viver. A última vez que eu fiquei foram 2 meses sem fazer exercício. E olha que sem fazer exercício é o seguinte, é realmente sem ir na academia e me esforçar, porque todo dia eu desço com os cachorros, todo dia eu jogo coisa com eles, eu faço alongamento todos os dias. O alongamento, ele entrou na minha vida de uma forma obrigatória. Quando eu fiquei com a perna quebrada, o alongamento para mim, ele foi obrigatório para mim todos os dias, 2 vezes por dia, porque senão minha perna não voltava. Ela ficou 2 meses, 3 meses engessada, com fratura, né, no peroné, na tíbia, e eu tinha que fazer alongamento todos os dias. Todos os dias. E até hoje eu não consigo começar a fazer algum exercício um pouco mais forte, eu não consigo fazer algo de alta intensidade sem fazer um bom alongamento no meu corpo. Tá? Então, assim, ó, virou algo na minha vida imprescindível o exercício. Não é forçado para mim fazer exercício. Quando eu não quero, eu escuto o meu corpo e falo para ele, ó, beleza, vamos descansar hoje. Eu descanso com vontade. Mas quando eu vou e treino com vontade. Entendeu? Então, eu sempre estou regulando isso para que também não fique algo que, pô, não posso ver mais exercício na minha vida. Não. Porque às vezes você fica forçando algo, cara, aí você pega nojo, entende? E a ideia é que você fique leve fazendo isso. Então, o dia que você não quer ir, não vai, cara. Só pensa sempre nos 80-20, entende? Tenta sempre fazer mais do que realmente vai te levar pro teu objetivo final. Fechado? Tamo junto, gratidão por esse vídeo. Acho que só contando um pouco como que ele atua o esporte na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? Tamo junto, valeu!